Bem-vindos a mais um episódio do GGCast, hoje com o tema Caminhos para o Bem-Estar Emocional. Numa vida cada vez mais agitada, com pessoas, trabalhos e desafios pessoais, como podemos de fato cuidar da nossa mente e do nosso coração? Hoje vamos explorar os programas de saúde da Porto Saúde, focados no cuidado emocional. Temos o grande prazer de receber a Joyce, enfermeira navegadora da Porto Saúde. Joyce, é um imenso prazer te receber aqui. E me conta um pouquinho da sua trajetória na Porto Seguro, Joyce. Oi, Tati. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada por toda a recepção. Eu estou na Porto fazem 5 anos, mas eu tenho 15 anos de experiência, né? Então, iniciei com todo o cuidado relacionado ao segurado crônico. E agora, né, eu atuo mais nessa questão de saúde emocional. As pessoas, elas têm muito a noção de que para fazer o cuidado de saúde, ele só pode ser realizado dentro do ambiente hospitalar, né? Mas quando a gente pensa na prevenção, na promoção de saúde, né, o trabalho como enfermeira navegadora direciona as pessoas para que elas tenham a oportunidade de um cuidado mais assertivo para a saúde. Então, Verdade, enfermeira navegadora, né? Você comentou. E o que exatamente faz uma enfermeira navegadora e como o seu trabalho se conecta com a saúde emocional dos segurados, Joyce? Tati, o trabalho como enfermeira navegadora, ele tem a função de juntar todas as necessidades desse segurado para que ele tenha um bem-estar, né? Então, a gente acolhe, a gente orienta, direciona, incentiva para que essa pessoa tenha a condição, né, de realizar todos os cuidados que sejam pertinentes, não só para a prevenção de saúde, né, mas para os cuidados também, se ela tem já alguma doença que tenha necessidade, né? E pensando na questão da saúde emocional, o segurado dele já está mais fragilizado, né? Então, muitas vezes a gente precisa de ter um cuidado um pouquinho mais especial, né? Para que a gente tenha a oportunidade de direcioná-lo para a qualidade de vida de fato. E Joyce, falando em questões de vida como estresse da rotina, quais são as atitudes e os recursos que ele pode buscar para lidar melhor com as adversidades da vida, de modo a preservar sua saúde emocional mesmo diante dos desafios? Tati, corpo e mente é uma coisa só, né? Estão todos dentro são o nosso corpo, né? Então a gente precisa ter um cuidado especial em relação a isso. Então, quando a gente pensa nesses cuidados, é importante que nós busquemos sobre coisas que podem ser feitas para aliviar, as nossas tensões. Então, por exemplo, a gente se preocupar em ter um hobby. Eu sei que a rotina é corrida, que a gente tem muitas coisas a entregar, para fazer, mas é importante que a gente pense em ter hobby, coisas que nos tragam prazer. É importante que a gente busque também pelo cuidado em relação a um sono de qualidade. Muitas vezes, né, com tantas atribuições ao longo do dia, a gente não consegue se dedicar a dormir com qualidade por a quantidade de horas que sejam importantes. É importante que a gente busque por uma alimentação equilibrada também. Então, muito se fala, né, em relação aos alimentos que a gente consome para ter energia, para aguentar o baque, né, do nosso dia a dia também. E que a gente olhe, né, para si para entender se está tudo certo mesmo ou se tem alguma coisa que pode ser melhorada para que a gente fique menos ansioso, menos estressado e aí consiga, né, ter um pouquinho mais de saúde. Ah, entendi. Tem coisas que a gente tem que colocar como obrigação também além do trabalho, né? Eu falo isso, nem sempre é tão prazeroso se a gente se alimentar de forma saudável. É uma obrigação. Acho que assim como a atividade física, né? Nem todo mundo tem o prazer, mas tem que estar ali na nossa listinha de tarefas obrigatórias para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, né, Joyce? Exato, não pensando, né, na questão de concorrer, né, de competições ou para emagrecimento, mas a atividade física, ela proporciona com que a gente tenha uma noite de sono mais tranquila, ela faz com que a gente tenha uma mobilidade melhor, então é muito importante que a gente coloque isso também na regrinha, né, do nosso checklist como obrigatório, diário. né? Não dá para escapar disso. E para quem já percebe que o sofrimento emocional está persistente, Joyce, qual o programa específico que a Porto Saúde oferece para dar esse primeiro apoio e iniciar o tratamento? Nós temos o programa de saúde emocional, que é um programa muito importante para direcionar as pessoas que estão nesse momento de um pouco mais de fragilidade. Então, se porventura, né, a gente percebe que há cerca ali de 15 dias não está conseguindo dormir muito bem, tem se percebido mais ansioso, mais estressado, pode indicar que tenha uma necessidade, né, de um cuidado especial. Então, quando o segurado nos acessa, que pode buscar por este acesso no nosso aplicativo da Porto,
ele tem a oportunidade de uma equipe multidisciplinar fazer todo um direcionamento. Então, nós entendemos como esse segurado está nesse momento, a gravidade dessa questão de saúde, e aí nós vamos direcionar para um médico de família, num caso nem que seja um pouquinho mais leve, o acompanhamento com psicólogo, o acompanhamento com psiquiatra, enfim, o que for necessário para que ele volte a ter, né, a qualidade da saúde emocional dele, a gente faz um direcionamento. Mas não só o direcionamento, nós realizamos também o acompanhamento disso, que é importante para saber se depois que começou a se tratar com uma psicóloga, tem a necessidade da utilização de um medicamento, ou se outros especialistas precisam ser incluídos dentro desse tratamento para que ele fique, né, estável. É realmente um acompanhamento 360, né, Joyce? Exatamente. E como que funciona o acesso e o acompanhamento nesse programa? Não é só agendar uma consulta, né? Não. Então, é importante que o segurado acesse, né, o nosso aplicativo. Lá no aplicativo, ele tem a oportunidade de realizar uma ligação onde uma pessoa vai atendê-lo e vai fazer todo o direcionamento, inclusive os direcionamentos, né, dos agendamentos das consultas. Então, isso é muito importante para que ele faça esse acompanhamento. E aí, de tudo que for necessário a partir desse momento, a gente dá o direcionamento com a consulta já agendada. Então, tem a oportunidade de fazer o acompanhamento online, que hoje facilita muito, né, o nosso dia a dia, mas para aquelas pessoas que ainda gostam do presencial, né, do contato um pouquinho mais físico, tem a oportunidade das consultas serem presenciais, tanto com o médico quanto com o psicólogo ou psiquiatra, que for necessário. Que legal. Quem ainda não experimentou o atendimento online, eu também super indico, porque no começo pode parecer um pouco estranho, né? Mas na hora que você cria ali uma conexão com o profissional, é tão prático, né? Especialmente pra gente que tem essa vida corrida aqui em São Paulo, que o nosso tempo social ele é tão mais rápido parece que de qualquer outro lugar do mundo, né, Joyce? Aí facilita muito e aí não é uma desculpa para não fazer. Não, e outra, a gente tem uma plataforma, né, que é a Oriente-me, onde é possível realizar esse atendimento online, que eles têm uma gama muito grande de horários. Então, fora do horário comercial, finais de semana, à noite, né, as pessoas conseguem colocar em prática essa utilização do... Olha que legal. Oriente-me. Às vezes dentro do carro, né? Eu adoro fazer terapia dentro do carro, é uma maravilha. Ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo. Você fica ali isolado, é um universo à parte, Exatamente, né? Muito legal. O cuidado para você em qualquer lugar, né? Verdade. A saúde emocional, ela afeta o corpo, né? É um fato. E como a Porto Saúde cuida de forma integral do segurado, né? Especialmente na fase dos 50 anos ou mais. Nós temos um programa que se chama Longevidade. Uau. Então, é importante pensar que conforme o processo de envelhecimento ocorre, a gente começa a ter algumas mudanças e nem sempre essas mudanças elas são uma doença que está sendo instalada, mas a gente precisa entender um novo modo de viver, né? As limitações do corpo que começam a aparecer e aí os cuidados precisam ser mais direcionados. Então, no Longevidade, a gente tem médico de família, que é o médico generalista, que consegue entender todas essas questões, não só físicas, como emocionais também. Nós temos nutricionista, nós temos educador físico, psicólogo, enfermeiro. Então, o segurado vai ser acompanhado por essa equipe multi e cada um vai dar a sua contribuição para que ele tenha ali a oportunidade de realizar esses cuidados de saúde de forma preventiva, mas se tiver alguma alteração, eles também, né, dão conta de fazer esse acompanhamento. Ai, que legal. E eu tenho visto, né, que as pessoas têm buscado cada vez mais, né, exercitar e buscar por qualidade de vida. E a nossa população é um fato que ela vem... É que envelhecer não é uma palavra muito forte, né? Porque toda hora a gente fala disso, né? Que antigamente, quando a gente pensava numa pessoa com 50 anos de idade, parecia tão velhinho. E hoje, 50 anos, assim, é no auge, no pico, né? da vida. Tá no pico da vida. Tanto o homem quanto a mulher, assim, estão muito bem, assim, com altíssima produtividade, tanto profissional quanto social. Então, que bacana ter esses programas, né? Que estimulam cada vez mais o a amadurecimento, talvez. O amadurecimento, adorei, né? Envelhecimento não, amadurecimento. Mais saudável. Verdade. E para quem busca melhorar o bem-estar, né, no geral, como mudança de hábitos, para ter uma vida menos estressante e mais saudável, o que você indica, Joyce? Na Porto nós temos o nosso programa Porto Mais Saudável. Então, por exemplo, quando a gente pensa no processo de mudar um hábito, seja na prática da atividade física ou da alimentação, fazer isso sozinho às vezes é muito difícil, né? Porque Verdade. O dia a dia acaba engolindo a gente, né? Então a gente não se prioriza muitas vezes e aí acaba sendo mais difícil. Mas com o suporte de um educador físico, de uma nutricionista, a gente consegue colocar isso de forma mais prática, né, no nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa na questão da nutricionista,
ela vai me trazer uma recomendação alimentar para um hábito de alimentação mais saudável, não pensando, né, em qualquer outra doença ou emagrecimento que for, mas ela consegue, né, atender isso. E nesse processo, né, de orientação, ela vai fazer baseado naquilo que eu gosto de comer, no tempo que eu tenho para o preparo, em relação à questão financeira, né, que eu posso ter a aquisição dos insumos para fazer uma dieta mais confortável, e no tempo que eu tenho para colocar aquelas refeições também dentro do meu dia a dia, né? Então, se eu vou treinar, se eu estou trabalhando, se eu vou para a escola, enfim, o que eu preciso, ela vai trazer uma recomendação mais baseada nas minhas necessidades. E assim vai acontecer também com o educador físico, né? Então, por exemplo, o que eu quero? Eu quero começar a correr para tentar a São Silvestre esse ano. Então, como que eu vou fazer para ter essa prática de forma, né, mais fiel mesmo, né, no nosso dia a dia, né? Então ele programa, né? Isso, então disciplina. eu vou correr no primeiro dia? Não, vou começar caminhando, vou ter que fazer uma academia para ter um fortalecimento, né, das minhas articulações, enfim. Ele vai desenhar junto comigo tudo aquilo que eu preciso para realizar, né, essa mudança e manter depois, né? Porque não é só colocar o primeiro dia e depois, cheguei. Não. É para que isso tenha, né, toda uma manutenção também. Pelo contrário, né? Acho que o importante é iniciar, né, Joyce? E até nem deve, né, eu imagino, né, que nem deve ser de uma forma muito agressiva, porque senão a gente desiste. Isso serve tanto para atividade física quanto para alimentação, né? Exatamente. Eu sou nutricionista de formação também, eu lembro que eu muito orientava isso no início, que esses hábitos, né, as mudanças dos hábitos têm que ser muito sutis, porque senão você deixa para lá. Você não consegue manter-se algo muito drástico. Agora, se é sutil, você consegue, né, aos pouquinhos, de forma gradativa, mudar, mas para que de fato você tenha ali uma educação e uma mudança naquele hábito para o resto da sua vida, né, Joyce? A gente agrega, né, de fato, na nossa rotina aquilo, e aí é um hábito que, né, fica fincado. Passou a ser hábito, vai para o resto da vida, né? Sim. Legal. E o que fazer em momentos de dúvida ou, né, uma necessidade de orientação urgente em qualquer hora do dia, Joyce? Nós temos o Alô Saúde. O Alô Adoro Saúde. Alô Saúde. É maravilhoso. Uso muito. O Alô Saúde é muito maravilhoso. Uma dúvida ou uma alteração de saúde, tem médico e tem enfermeiro que está lá à disposição para nos ajudar. Então, por exemplo, você tem um mal-estar, você vai para o pronto-socorro, aquilo é importante para você porque está te trazendo um desconforto, mas não é uma urgência. E aí, naquele momento que você vai para o pronto-socorro, você vai ficar lá 2, 3 horas para ter um atendimento porque, né, tá ali naquele verdinho. E aí, isso acaba trazendo uma série de problemas para a gente, porque a gente se expõe, né, perde tempo, então acaba não sendo tão interessante. Se você tem o Alô Saúde, você entra em contato, eles realizam uma consulta virtual com você pelo telefone ou por vídeo, e a partir dali é possível dar todo o direcionamento de tratamento. Em alguns casos, por exemplo, é possível mandar que você vá realizar um exame, você volta com o exame e aí dá o diagnóstico, dá o tratamento com as prescrições. Em outros casos, né, ele já consegue fazer a avaliação ali e te dar o direcionamento específico. Então, esse caso que você está me falando não dá pra gente tratar por aqui, precisa ir pro pronto-socorro. Então, quando você chega pro pronto-socorro, você já sabe que ali você vai ser rapidamente atendida porque é algo com uma maior gravidade. Então, 7 dias da semana, 24 horas, os médicos e os enfermeiros do Alô Saúde ficam à disposição. Ai, que demais. Eu posso falar com propriedade que eu já usei mesmo várias vezes e funciona muito bem. E tem a questão também de você não expor a sua saúde a um pronto-socorro, né, Joyce? Sim. E a mesma triagem que nós fazemos no pronto-socorro, a gente se permite fazer no atendimento online. Sim. E eu tenho um dado, eu não sei exatamente, talvez até você tenha esse dado melhor do que eu, que mais de 90% dos atendimentos, né, do Alô Saúde não precisa transbordar para um pronto-socorro, não é isso? É isso mesmo, 92% dos atendimentos são resolvidos, né? Porque não é nem só viu que estava, não, resolvidos com o atendimento virtual. Né? Gente, olha que dado interessante, né? Isso é algo que eu promovo muito e mais uma vez, né? Quem não utilizou, seja pra gente, seja pros filhos, né? Pra criança funciona muito bem também. Eu já usei uma vez pro meu sobrinho, não sabia muito o que fazer e fui super orientada e conduzida e realmente não precisei levá-lo e expor a saúde dele a um pronto-socorro, né? Foi resolvido 100%. Porque às vezes já tá tão fragilizado, né? Uma Exatamente. gripezinha, uma questão respiratória, fica muito bem atendido. Nossa, muito legal. E Joyce, onde os segurados devem entrar em contato para iniciar os programas de saúde emocional ou todos esses outros serviços? Bom, lembrando que o aplicativo da Porto é a porta de entrada, né, para todas essas questões. Inclusive, nós estamos hoje, né,
pedindo para que as pessoas acessem mesmo o nosso aplicativo, porque lá tem um termo de aceite. E através desse termo de aceite, a gente tem a possibilidade de ter todas as informações de saúde para as pessoas e acessá-las antes de que de fato elas tenham algum tipo de problema de saúde. Então a gente consegue começar a cuidar de quem, né, tá ali ainda saudável ou não, mas conseguimos, né, ter mais informações sobre a saúde das pessoas. Então, acessando ao aplicativo, tem lá a seção dos benefícios e aí ela vai acessar os programas. Cada programa tem um número de telefone diferente para que essa pessoa entre em contato, mas tem, né, toda essa facilidade para poder cuidar da saúde na palma da mão. Muito legal. Isso que você está falando de alguns aqui, né? Nem Isso. São de todos, Tem que é uma gama enorme, né? Tem para coluna, alteração renal, tem muita coisa. Nossa, a gente poderia ficar o dia todo aqui falando dos programas hoje da Porto, Joyce. Sim. E qual a mensagem final que você deixa para o nosso ouvinte que está adiando cuidar da saúde emocional ou da saúde como um todo, Joyce? Tati, quando a gente pensa, né, na questão da saúde emocional, ainda é uma alteração que é muito demonizada, né? Então, eu não sou louco, eu não tenho, né? A gente não tem esse hábito de olhar para si próprio. Então, é muito importante que a gente entenda que cuidar da saúde emocional é um ato de coragem. Precisa ser muito corajoso para perceber, para assumir para si mesmo, né, que algo não está indo muito bem, que só o suporte da família, que só o suporte dos amigos não está sendo suficiente, e aí buscar por uma ajuda. E aí, quando a gente busca, né, pela ajuda, a gente tem a oportunidade de ter um tratamento conforme nós merecemos. Todo mundo merece ter qualidade de vida, todo mundo merece ter uma vida tranquila, uma vida plena, embora o estresse, né, todas as atribuições do dia nos cerquem a todo momento, mas a gente precisa de criar mecanismos para poder se desviar um pouquinho, né, dessas questões que vão nos pegando, né, na rotina do dia a dia. Então é muito importante que a gente olhe um pouquinho com cuidado para nós, que a gente cuide de todas as outras coisas que precisam sim, mas que a gente tenha, né, esse momento de autocuidado e entenda que com ajuda fica tudo mais fácil, tudo mais rápido e a gente volta, né, a ter mais alegria, mais felicidade, mais produtividade, né, porque a gente está ali olhando para o corpo e para o nosso coração também. Encerrando esse episódio, fica claro que quando somamos os programas de promoção e prevenção da Porto Seguro com as iniciativas que a Agrega Benefícios oferece aos nossos clientes, criamos um ecossistema único, integrado e muito potente de cuidado com a saúde. Um verdadeiro suporte completo para que nossos segurados vivam com mais qualidade, bem-estar e segurança.